Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Eu prometi há 2 dias que falaria sobre ressurreição ou sobre morte. Ressurreição, porque eu falei do filho da viúva, mas hoje estaremos falando tudo sobre ressurreição. Nesse devocional curtinho, pequenininho, você vai aprender praticamente tudo o que precisa se saber sobre ressurreição. Eu estou de férias, estou em outro ambiente, estou improvisando tudo, mas o estudo, pode ter certeza, é de primeira. O conteúdo é bom, então você será abençoado. Você crescerá no conhecimento da palavra de Deus a partir desse estudo. Mesmo você que já conheça o tema, vai relembrar muita coisa. Estarei lendo Apocalipse capítulo 20, versículo 5 e o versículo 6. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurados os santos, aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. O texto aqui falou sobre outros mortos, falou sobre a primeira ressurreição, falou sobre segunda morte. O que é interessante saber sobre isso? Então, o estudo sobre morte ou sobre ressurreição, ele é dividido em 3 partes. Ressurreição de mortos, ressurreição dentre os mortos e ressurreição dos mortos. Quando o texto fala, por exemplo, ressurreição no sentido daquelas que já aconteceram, quando eu falei, por exemplo, do filho da viúva, né, de Serepta, e o filho da Sulamita também, segundo Reis 4, 34 35, até 55, o homem que caiu na cova do profeta Eliseu, segundo Reis 13, versículo 43 em diante. Isso aconteceu tudo no Antigo Testamento. No tempo de Jesus, houve também o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo e Lázaro. Todos esses foram ressuscitados ali no Novo Testamento, sobre o ministério de Jesus Cristo. E também, que não foi no ministério de Jesus Cristo, né, pós-evangelho, pós o tempo de Jesus Cristo ali. Então, temos ainda a ressurreição de Tabita e de Eutico. Tabita está em Atos 9 e 40 e Eutico em Atos 20 e versículo 9. Pessoas que foram ressuscitadas mesmo depois que Jesus Cristo encerrou o seu ministério nessa terra. O que é que tem de interessante nessas ressurreições? Elas não são consideradas ressurreição no sentido de ressurreição bíblica. Aqui, os teólogos entendem como se fosse uma cura ao extremo, como se fosse assim um milagre que vai além de uma cura comum. Mas não é ressurreição, porque todas as pessoas que ressuscitam não morrem mais. Então a ressurreição, aqui no sentido bíblico que nós estamos focando, é uma ressurreição para sempre. Porque a Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Significa que quem morre não volta a morrer novamente, não reencarna, não volta dessa vida mais. Então, todos a ressurreição de mortos é uma ressurreição que não é considerada de fato ressurreição, porque as pessoas voltaram a morrer. A outra ressurreição, que eu falei, primeira, segunda e terceira, então primeira é de mortos, dentre os mortos e dos mortos. Dentre os mortos, significa que dos que morreram, uma parte ressuscita. Essa é talvez a mais importante. Ela é dividida em 5 partes. A primeira e a segunda parte. Vemos aqui
a Jesus Cristo como aquele que é a primícia dos que dormem. Você vai ver isso em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 até o 23. O apóstolo Paulo utiliza ali o exemplo da colheita, o Jesus Cristo como um grão de trigo que cai na terra. Então morre e brota e vem trazendo de dentro da terra, né, os seus pendões. Isso é muito interessante. E tem também a segunda fase, que é a ressurreição daqueles que ressuscitaram quando Cristo ressuscitou. O texto bíblico vai dizer que o sepulcro dos santos de antigamente foram abertos. Mas aí tem uma situação muito mais complicada quando o texto diz que Jesus levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então, falaremos sobre isso em outras oportunidades. A terceira parte da ressurreição, né, ou da segunda, a terceira parte da ressurreição de dentre os mortos é os que são de Cristo na sua vinda. Então, Jesus Cristo é a primícia dos que dormem, aqueles que ressuscitaram quando Jesus Cristo ressuscitou, faz parte da primeira com Jesus Cristo, mas a ressurreição dos que são de Cristo na sua vinda. Todos os que morreram servindo a Jesus Cristo serão ressuscitados no dia do arrebatamento da igreja. Está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23 e o versículo 24. Com respeito à ressurreição daqueles que ressuscitaram quando Jesus Cristo ressuscitou, você pode conferir em Mateus capítulo 27, versículo 52 e 53. Vamos aqui para o quarto tipo de ressurreição de dentre os mortos. É das duas testemunhas. As duas testemunhas ressuscitarão lá no Apocalipse. Aquelas que estiverem se levantando contra o governo do anticristo, elas serão mortas pelo anticristo, o corpo ficará estendido na cidade santa, muitos verão este corpo lá estendido, mas depois elas ressuscitarão e subirão aos olhos de todos. Isso aqui também é um dos tipos de ressurreição de dentre os mortos. E temos ainda a quinta e última, é a ressurreição dos mártires. Eles ressuscitarão para reinar com Cristo durante 1000 anos. Você pode conferir isso em Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Os mártires são aqui o rabisco. Então acabou, o final dessa questão de arrebatamento ou ressurreição dentre os mortos. Então entende uma coisa aqui, ressurreição de mortos são aquelas pessoas que morreram por alguma enfermidade ou qualquer outra coisa e foram ressuscitadas por milagres. Essa aqui não entra no sentido escatológico. A ressurreição dentre os mortos significa que parte dos mortos vão ressuscitar. Aí eu citei Jesus Cristo, os que ressuscitaram com Cristo, citei os que são de Cristo na sua vinda, quando o apóstolo Paulo diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os que estiverem vivos serão transformados a encontrar com o Senhor nos ares. E depois temos as duas testemunhas e, por fim, os mártires na grande tribulação. E a última parte sobre ressurreição é a dos mortos. Então vamos lá, de mortos, dentre os mortos e dos mortos. Dos mortos fala de uma forma geral e abrangente todos aqueles que morreram sem Jesus Cristo, que morreram no pecado, que morreram para a perdição. A ressurreição dos mortos acontecerá 1000 anos, no mínimo, da ressurreição de dentre os mortos. Os que morreram em Cristo ressuscitarão. Terão alguns eventos, depois terá mais 1000 anos de governo milenial e só assim acontecerá a ressurreição dos mortos. Você vai ver isso em Apocalipse capítulo 20, versículo 5. Daniel, capítulo 12, versículo 12, vai chamar de uma ressurreição de vergonha e de desprezo. No livro de João, capítulo 5, versículo 29,
vemos que a ressurreição acontecerá para o bem ou para o mal, para a vida ou para a condenação. Essa ressurreição aqui dos mortos, quando fala dos mortos, está falando de morto espiritual, aqueles que não têm mais vida com Cristo, que morreu no pecado. Dentre os mortos vão ressuscitar para a vida eterna, mas dos mortos serão para ser julgados, irão para o inferno, ou lago de fogo. Existem algumas questões mais complicadas sobre se haverá salvos nessa segunda ressurreição, ou na ressurreição aqui dos mortos. Sabemos que no período do milenial, pessoas nascerão e morrerão. Pessoas decidirão seguir a Cristo ou não. Então, aqueles que seguiram a Cristo como governo milenial dessa terra, lá no milênio, serão pessoas que serão salvas. Mas a ressurreição, de um modo geral, será para a condenação. Vemos também em Apocalipse, capítulo 20, versículo 18, sobre os livros que serão abertos. Então tem um livro que será o livro principal, mas terá outros livros. Deus terá outras formas de julgar aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir o Evangelho, ou por qualquer outro motivo, sabe lá Deus quais serão, ele julgará essas pessoas. E é claro, Deus é justo. Se essas pessoas não merecer ir para o inferno, não irão. A verdade é essa. E Apocalipse 21 e versículo 8, é a segunda morte, o lago de fogo. Todos que não estiverem nos livros serão lançados no lago de fogo. Eu e você tenho certeza, se não aconteceu o arrebatamento e nós morrermos, estaremos sendo ressuscitados dentre os mortos para reinar com Cristo, para na verdade, os que morreram em Cristo ressuscitarão e passarão pelo tribunal de Cristo e para as bodas do Cordeiro e virão para essa terra com Jesus Cristo. Eu sei que o tema foi meio complicado, mas eu espero que você continue nos acompanhando para que nós venhamos aumentar o nosso conhecimento. Guarde essas palavrinhas meio diferente, porque isso vai ampliar o nosso conhecimento. Curte, comente, compartilhe, deixa aí o seu comentário, o seu a paz do Senhor, o seu bom dia, o seu boa noite. Deus abençoe você. Até amanhã com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.